Olá, me chamo Ricardo Rosa e hoje eu trago para vocês uma receita de esfirra aberta. Vamos aos ingredientes? Vamos aos ingredientes: 350 ml de água morna, 60 ml de óleo de soja, mas vocês podem usar óleo de milho, azeite, de sua preferência. 60 gramas de açúcar refinado, uma colher de chá rasa de sal. E agora o fermento. Aqui tem 10 gramas ou um pacotinho. Aqueles pacotinhos que a gente compra avulso. Pra cá. Agora vamos mexer. Aqui está frio. Essa massa talvez ela demore um pouquinho para crescer. Mas ela vai chegar no ponto que nós queremos. Bom, agora, em seguida o que eu faço? Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. É importante ressaltar que geralmente a farinha de trigo com fermento é para confeitaria. Bom, agora acrescento aos poucos e vou mexendo. Desmanchando os grumos, que é bem importante. Se não desmancha aqui, desmancha na hora da sova. Mas tem que desmanchar de preferência aqui. Ó, é isso aqui. Parece que vai ficar uma coisa que não dá ponto, mas ela dá ponto. E eu deixei separado 150 gramas. Aqui, ó, vou tirar o pote. Aqui eu tenho 150 gramas de farinha. Essa mesma farinha que eu estou usando, farinha de trigo. E por último, é o fubá, ou em alguns lugares a farinha de milho, que é a mesma coisa, só muda de região para região. Bom, mais um pouco. Só. Aqui. Vai pouco óleo mesmo, pessoal. É estranho, parece que essa massa não vai ficar mole, ela não pode ficar muito mole. Ela tem que ficar uma massa um pouquinho dura, que é massa para fazer as esfirras. É parecida com a massa de pão. Olha aqui que espetáculo que está ficando. Olha só. Vou pegar na colher para vocês verem. Ó. Ela está bem mole. Então agora eu acrescento o restante da minha farinha. Bom, aqui tinha 500 gramas, está todo na nossa massa. Vamos mexer. Aqui. E ainda tem o recheio, claro. Aqui. Olha só, ainda tem bastante farinha e essa farinha tem que ficar bem misturada com a minha massa. Vai chegar um momento que na colher vai ficar pesada e eu vou ter que trabalhar ela na mão. Isso aí, até porque eu não conheço ninguém que sova uma massa com a colher. Olha só. Talvez eu precise de mais farinha? Pode ser. Com certeza. Se vocês perguntarem, mas eu trabalho com farinha tal. Eu não falo aqui no canal que farinhas eu uso, tá? Até por questão de ninguém me patrocina, tá? Porque o que pode acontecer? Eu falar de uma farinha e a empresa não gostar, porque não me deu autorização para isso. Então eu não falo. Mas se alguma empresa estiver interessada em me patrocinar, é só entrar em contato. Isso aí, vamos conversar. Olha só como é que ficou a massa. Tá? Limpei a minha colher. Aqui. Tá. Vou precisar de mais farinha. Ela ficou assim, ó. Ela está pegajosa. E o ponto que eu quero para ela aqui é que ela não grude nem na minha mão e muito menos na minha bancada de trabalho. Então, um pouquinho daquela outra farinha que eu tinha separado. E vou misturando até o ponto que eu quero, até não grudar mais. Esse é o ponto.
Olha só. Ela gruda bastante. Aqui. Eu aproveito toda a massa que está na lateral, farinha que está na lateral também. Olha só. Bom, entrei com o restante da farinha, então eu tenho no total aqui 650 gramas de farinha de trigo. Ok? Agora vamos misturar. Acontece, saltou um pouquinho de farinha para fora da minha bacia. Aí depois a gente limpa. Aqui. Olha só. Não tem como trabalhar com farinha, e não fazer sujeira, pessoal. Isso aí é impossível. Ah, tem uns que fazem mais, outros fazem menos. Eu faço bastante. Faço bastante bagunça. Tem que sujar? Tem que sujar sim. Depois lava. A máquina lava, que nem eu falo. Ó. Tá chegando o ponto desejado. Voltando, falando das farinhas para vocês, tem farinha que vai pedir um pouco mais de água e outras um pouco menos. É sempre importante prestar atenção nesse detalhe. Por isso que a gente, nessa receita, trabalhamos primeiro com a água e damos o ponto com a farinha. Essa farinha aqui pediu bastante. Essa receita pediu bastante farinha. Ó. Ainda tem um pouco, mas ela já não gruda mais na minha mão. Então, é o ponto que eu quero. Aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou transferir para minha bancada de trabalho. Ok? Mas antes eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Minha bacia está limpa. Limpa, modo de dizer, né? Não tem massa na volta. O que eu faço aqui? Eu vou trabalhar a minha massa. O que tem na bancada vai ter que vir para a massa. Aqui. Talvez eu precise um pouco mais, sim. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa massa crescendo. E depois, se ela precisar de mais farinha, eu vou colocar, ok? Aqui. Ó, ela não gruda na mais da bancada. Ela vai grudar se eu fizer isso aqui, ó. Aí ela gruda, mas o que eu faço para não grudar? Eu levo e trago ela. Bom, o que eu faço aqui agora? Boto na bacia, tá? Coloco a minha massa na bacia, coloco um pano limpo por cima, seco, e vou deixar crescer por um período de 2 horas. Se for antes, eu falo aqui no vídeo para vocês. Daqui a pouco eu retorno. Enquanto nossa massa cresce, vamos para o recheio? Aqui eu tenho 400 gramas de carne moída, tá? Que é a mesma coisa que o guisado. Um tomate picado grande. O tomate é grande, tá? Tá picado, é isso que eu quis dizer. Tá? Uma cebola média. Pode ser roxa, pode ser da outra, tanto faz. Bem picadinha também. Aqui. Tá. Sal. Uma colher de chá rasa de sal. Porque na nossa massa já tem sal. Uma colher de chá de canela em pó. É opcional? Sim. Pimenta também, se quiserem acrescentar aqui, pode também. Aqui eu tenho hortelã fresca, tá? Que dá um sabor muito especial. Aqui dá para dizer que tem umas 2 colheres de sopa. Então, aqui. E agora é só misturar. Misturar com cuidado, com calma, não tenha pressa. Será tudo bem misturado. O pote é pequeno, mas eu consigo fazer.
Ah, mas a carne não tinha que ser cozida antes de ter sido na... Não, não precisa, porque se vocês cozinharem a carne, fizer tudo como tem que fazer, quando vocês colocarem as esfirras e colocarem o recheio, ela vai simplesmente queimar, resseca. Essa aqui é assim que se prepara mesmo. Não façam ao contrário, porque a carne vai ressecar. Tem que ter umidade o recheio, tá? Porque eu já fiz de um outro jeito e deu, olha só, e deu errado, gente. Ressecou, preteou a carne. Esse jeito aqui é o correto. Pode fazer de frango? Pode. Pode fazer de ricota com espinafre? Pode também. Tudo é questão de gosto. Eu estou trabalhando com o guisado ou carne moída em alguns lugares, porque é o que nós tínhamos no momento. Mas é bem isso aqui. A mão sempre limpinha, ok? Para as mulheres que usam esmalte, coloque uma luva ou retire o esmalte. Porque, por incrível que pareça, o esmalte ele contamina o alimento, ok? Quando vocês forem manipular um alimento, também não utilizem cremes nas mãos e também não usem perfume, porque passa para o alimento. Essas dicas são bem importantes, porque tem gente que não dá bola, parece que passou na perfumaria. Agora eu vou fazer uma receita, pelo amor de Deus. A carne ou o que vocês vão manipular vai ficar perfumado. Vou juntar o cano na minha bancada. Tá aqui. Ok? E agora, o que eu faço? Coloco para refrigerar. Boto agora um plástico por cima. Tá? E levo para a geladeira até o momento de abrir a massa. Daqui a pouco retorna. Nossa massa já dobrou de tamanho. Agora eu vou passar lá para a bancada para trabalhar. Vou precisar sim de um pouco de farinha de trigo, como eu falei para vocês. Que é assim, para trabalhar minha massa. Não precisa de muita farinha. É só porque ela estava um pouco úmida. Então agora, olha só. Limpei toda a farinha que eu tinha na minha bancada. Ok? O que eu faço agora? Com uma espátula ou uma faca, tanto faz, o que vocês tiverem. Eu faço uma bolinha. Essa até grande. Sim. O que eu faço? Vou trabalhar lá na minha bancada. Ok? Tá? O que eu faço? Farinha de milho, tem que abrir mais um pouco. Abrindo ela, mas sempre deixando essa borda aqui, ó, que vocês estão vendo, ok? Então o que eu faço? Faço uns furinhos, 3 furinhos já tá excelente. Pego o meu recheio, que estava na geladeira, sempre na geladeira, pelo amor de Deus. Aqui. Faço isso aqui. Eu vou apertar, olha só como ela se ajeita. É isso aqui. Agora, eu coloco na assadeira. Na assadeira também tem farinha de milho, ok? Então, eu ajeito na assadeira e depois levo ao forno a mais ou menos 30 minutos, 230, 240 graus. Vamos terminar de encher as assadeiras e já retornamos. Nossas esfirras já estão modeladas na assadeira com seu recheio. Rendeu 18 esfirras. Olha só, importante colocar farinha de milho na assadeira. E um detalhe, elas têm que ficar douradas, para ficar bem assadas. Agora vão ao forno, assim que estiver pronto, retorno. As esfirras ficaram prontas, ó, ficaram bem douradas, sim, ok? Como eu falei para vocês, o recheio tem que ser cru, porque olha como que ele fica. Se você coloca, como eu falei, vai ressecar. Bom, ficou 45 minutos no forno
Para lembrar, forno convencional, forno do fogão. Eu comecei com temperatura de 230 graus, depois de 15 minutos 240 e finalizei a 250. Então, totalizando 45 minutos. Agora, irei provar uma. Esfirra tem que ser com limão, ok? Bom, aqui. Sim. Beleza. Que delícia. Faça que você vai gostar. Cafezinho, claro. Você pode fazer para vender, para presentear ou para você mesmo, para sua casa, seus familiares, enfim. Bom, eu quero agradecer aos inscritos que estão chegando no canal. Temos uma lista de playlist de vários vídeos. Nos assista, assista os nossos vídeos e esse até o final. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima receita.